crianças, nós vamos falar hoje sobre desobediência, obediência e desobediência. Costumamos dizer que as crianças são naturalmente desobedientes e as crianças não são desobedientes. As crianças têm uma vontade de agradar, elas têm uma vontade de obedecer, só que maior do que a vontade de agradar e obedecer é a vontade que ela tem de ir para a vida, de descobrir as coisas, de aprender as coisas, de investigar o ambiente que ela vive. Ela quer conhecer tudo. Ela não quer brincar só com os brinquedos dela. A casa inteira chama a atenção dela. Há as coisas dos pais, que os pais não permitem que elas brinquem, que são coisas interessantes e que elas gostariam sim de ter acesso. Então, por isso, muitas vezes a criança faz coisas que nós tínhamos dito para ela não fazer, né? E chamamos ela de desobediente, mas é mais do que fazer alguma coisa simplesmente por desobediência. A criança ela investiga o mundo, ela quer conhecer, né? Ela quer saber o que tem dentro da gaveta, ela quer saber o que tem dentro daquela caixinha, ela quer ver o que você está guardando ali, ela quer brincar com o material da sua mesa de trabalho, ela quer abrir as gavetas e explorar tudo que tem. E nós não permitimos, mas é ali que a criança vive, ela faz parte daquele mundo, aquele mundo faz parte dela também, aqueles objetos todos que ela não pode pôr a mão, eles são interessantes aos olhos dela, né? Ou porque elas vão utilizá-lo de alguma maneira, ou porque elas vão simplesmente explorar, entender, né? Ver do que se trata exatamente em relação àquele objeto. Ou, não sobe na janela, mas o ponto de vista da janela é muito mais interessante, né? O que eu vejo do chão é muito menor, é muito menos do que o que eu vejo subindo na janela. Não estou dizendo que a criança tem autorização para subir na janela, né? A gente vê acidentes acontecem. Se você mora num ambiente, num local mais alto, né? Se você mora num prédio, numa casa de segundo andar, claro, coloca telas na janela. Isso é importante. A gente criar um ambiente protegido, né? Telas na janela é uma coisa interessante para se ter, porque protege, muito mais do que impedir que a criança chegue até a janela. Quando ela chega até a janela, ela vai ver além daquele mundinho que é o mundo de dentro de casa. E nós temos que permitir que a criança exercite esse olhar de curiosidade, que ela busque ver o que está além dali, daquele lugar que ela está. Então, a criança está lá no parquinho brincando, e de repente ela começa a mexer em umas plantas, ela começa a mexer em pedrinhas, e você não quer que ela ponha a mão na terra, não quer que ela mexa no mato, ela está descobrindo. Quando a criança desobedece, ela não faz pelo desobedecer por desobedecer. Não é para nos desagradar, é para permitir a ela mesma acesso a coisas, objetos, ações que ela gostaria de fazer, que ela tem esse ímpeto para o movimento. A criança não fica parada, a criança se ocupa da hora que levanta à hora que vai dormir. Ela está sempre ocupada com alguma coisa, ela está sempre aprendendo coisas novas, ela está sempre descobrindo coisas novas. E é importante que nós, enquanto pais, enquanto professores, enquanto avós, permitamos à criança a exploração das possibilidades. É o que eu sempre digo. Cuidado com o que você vai dizer para a criança. Cuidado com a ordem que você dá para a criança. Não é para ficar mudando de opinião. Quando a gente diz que alguma coisa é não, tem que ser para valer. E se nós formos pensar com muito cuidado nas coisas que costumamos dizer não para a criança, vamos descobrir que mais de 60% das coisas que falamos para a criança não fazer, das coisas que falamos que não queremos que ela mexa, que 60% disso não precisava ter sido falado. Se nós tivermos um pouco mais de paciência, um pouco mais de energia,
se entendermos que a criança precisa se movimentar e conhecer coisas novas, que isso vai estimular não só o desenvolvimento físico, né, do corpo, mas também o desenvolvimento emocional e principalmente o desenvolvimento intelectual da criança, vai ficar muito mais fácil para que a gente possa observar quanto de não e de proibições e de obrigações que estamos jogando para cima da criança que não são necessários. Né? Muitas vezes falamos não, porque estamos cansados ou porque não estamos com paciência para estar com a criança, prestando atenção no que ela está fazendo, porque isso realmente cansa. E às vezes já estamos cansados por outros motivos. Mas para o desenvolvimento da criança, ao invés de ficar chamando a criança de desobediente, ver o que ela realmente tem que obedecer, o que realmente é proibido, o que realmente ela é obrigada a fazer. E quanto às outras coisas, vamos observar, por que eu não estou deixando a criança fazer isso agora? É porque realmente é perigoso para ela? É porque ela não pode fazer? Ou é porque nesse momento eu não quero, nesse momento eu estou cansado, ou nesse momento eu estou com falta de paciência? Observando isso, nós vamos deixar que a criança possa se expandir e expandir o espaço dela. E o espaço de conhecimento, o espaço de aprendizagem. Não que eu esteja dizendo que a criança pode bagunçar todas as gavetas, que ela possa bagunçar os armários, né? Que ela possa mexer em tudo que ela queira. Não, mas nós temos que ver quantas vezes nós dizemos não e chamamos a criança de desobediente, quando na verdade era um não desnecessário. E observar também que às vezes a gente fala não para a criança não fazer alguma coisa, mas depois ela olha ali, ela acha interessante e ela não se lembra que havia sido proibido. Então, com as crianças nós vamos sempre dizer de novo, e de novo, e de novo. E não rotular a criança de desobediente, né? Não rotular a criança porque isto não favorece ela em nada, né? Isso não vai melhorar o comportamento dela, como não vai mudar o emocional, né? Não vai facilitar as coisas para ela. Então, o que nós fazemos? O que é proibido é proibido, o que é permitido, né? O que é obrigatório é obrigatório, o que é permitido, as outras coisas, né? Às vezes a gente pode dizer, olha, tá bom, você pode até mexer nisso aqui agora, porque eu estou aqui. Olha, pode olhar o que tem na gaveta da mamãe agora, porque a mamãe está aqui. Depois você não vai mexer mais, tá? A mamãe não quer que você mexa. Tudo bem, eu não estou dizendo que a criança tem que ter direito a tudo. Ela tem que ter os direitos respeitados, ela tem que obedecer sim aquilo que ela tem que obedecer, porque você determinou, porque você está mandando, ponto. E agora, observar se o número de proibições não seja tão grande, né? Porque aí a criança não tem outra opção, a não ser desobedecer, ou ela vai ficar paradinha, quietinha, sem colocar toda essa energia e esse desejo de aprender, né, para fora, para o ambiente dela. Então, nem sempre a criança é desobediente, ela está sendo desobediente, às vezes o ambiente é muito opressor e ela tem que, para ela não ser obrigada a ficar parada o tempo todo, como ela tem esse impulso de movimento, esse impulso para a vida, ela acaba desobedecendo mesmo. Mas desobedecer muito mais pelo esquecimento e pelo impulso de fazer alguma coisa interessante do que porque ela quer fazer alguma coisa para desagradar. Né? Não é assim, eu vou desobedecer mamãe porque eu quero desobedecer mamãe. Não, ela deseja uma outra coisa, né? Ela deseja explorar uma outra coisa. Então preste atenção, se você não está proibindo coisas demais, né? Mas importante que o que você acha que é proibido e ponto, você vai falando quantas vezes forem necessárias, até que a criança um dia vai entender que realmente não é permitido aquilo. Abraços, até o próximo encontro.